A paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o irmão Pablo, mais uma vez trazendo um estudo através de um vídeo nesta plataforma. E o tema de hoje é a oração. A oração é um hábito espiritual, uma ferramenta muito importante para o cristão, inclusive em momentos como esse. Um momento de incerteza, de pânico, de temor. E nós só podemos colocar nossa confiança em Deus. Nós exercemos a nossa fé também através da oração, porque é nela que nós confiamos em Deus, apresentamos o nosso problema esperando que Deus solucione. Então ela é muito importante. Precisamos intensificar as nossas orações, pedindo para que Deus ajude a humanidade, dando sabedoria aos especialistas para encontrarem a cura, dando sabedoria às autoridades públicas que estão administrando as cidades, o país num momento tão difícil como esse. Então, a oração está presente na vida do cristão. Se não está, precisa estar. E no primeiro momento nós temos uma charge do Ivan Cabral, onde vemos um homem ajoelhado em frente à sua cama, em cima da cama a Bíblia, né? Um livro, evidentemente a Bíblia, e ele diz assim: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do noticiário policial." Amém. Então, o homem, ele modifica o Pai Nosso. Ao invés de ele falar, mas livra-nos do mal, ele fala, mas livra-nos do noticiário policial. Então ele troca, ele coloca informações da sua realidade. Da sua realidade não, da nossa realidade. Porque, infelizmente, nós vemos nas cidades brasileiras a violência. Tem até a palavra violência no canto superior esquerdo. Então ele, de certa forma, contextualiza o Pai Nosso. Iniciando o estudo, nós precisamos saber o que é oração. Precisamos definir esta palavra. E a definição desta palavra, ela vai estar na Bíblia. Porque a Bíblia é o livro da fé cristã. A Bíblia é a nossa referência, é a nossa autoridade. É através dela que nós temos os princípios da fé cristã. Ela nos dá o parâmetro da fé cristã. É através da Bíblia que as doutrinas são formuladas. A Bíblia é a revelação de Deus. É nela que nós temos contato com a mensagem que Deus passou para a humanidade. Então, é através da Bíblia que vamos achar o significado da palavra oração. No estudo etimológico, estudando a palavra, nós temos o seguinte significado. A palavra oração tem sua origem no latim, oratione, que provém da palavra orare, que significa
uma súplica, um discurso, pedir, rogar e pleitear. Com o tempo, por causa da influência da igreja cristã, a palavra ficou delimitada a suplicar a Deus. Então não é apenas no contexto religioso que nós vimos a palavra oração. Por exemplo, quando nós estudamos português, a língua portuguesa, nós vemos também oração. Oração é uma frase que contém verbo. Só que, por causa de fatores históricos, a palavra oração ficou atrelada ao contexto religioso. Nós sabemos que a fé cristã, o cristianismo, foi importante para a formação do Ocidente. Então, quando você fala oração para uma pessoa, no que ela pensa? Primeiramente, ela pensa na oração, na súplica a Deus. A oração no contexto religioso. Segundo o dicionário Michaelis, nós temos 3 significados. Primeiro, nós temos até mais, mas selecionei esses 3 significados. Primeiro, prece dirigida a qualquer divindade, reza. Segundo, apelo da alma ou do coração feito a Deus. Terceiro, mensagem oral religiosa que é proferida no púlpito. Então, aí nós vemos a oração como uma prece. Prece dirigida a qualquer divindade, porque não é só na fé cristã que tem oração. Mas, no nosso caso, é dirigida ao Deus cristão. Então, como nós vemos essas ilustrações, oração é uma súplica, uma prece dirigida a Deus. É uma conversa com Deus, são pedidos, petições feitas a Deus. Nós vemos aí no centro do slide uma posição muito famosa, que é quando uma pessoa ajoelha, junta as mãos e fecha os olhos e reclina sua cabeça. Nós temos na parte superior a oração quando é feita em grupo, também é comum nas igrejas. Embaixo nós temos um homem, no caso aí seria um pastor, um presbítero, colocando a mão na cabeça de uma pessoa. Nós sabemos que a imposição de mãos é uma realidade bíblica. Nós vemos isso. A imposição de mãos para cura, para consagração. Então, também temos esse tipo de oração. E aí nós vemos 4 versículos que falam sobre a oração. Mostram que a oração é uma realidade bíblica. Primeiro versículo, Salmos 65, 2. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Jeremias 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a oração é uma realidade bíblica. São muitos versículos, muitos textos que apresentam esta realidade. Nesse slide, nós temos 3 elementos ou 3 ações que podem estar presentes numa oração. Seria ideal, em toda a nossa oração, nós termos esses 3 elementos. Mas, se faltar um desses elementos, não quer dizer que a nossa oração é inválida. Ela seja invalidada. Mas é bom que tenha esses 3 elementos, inclusive nós vemos eles na oração do Pai Nosso, que foi a oração feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro elemento, primeira ação, é exaltação. Exaltar a Deus. Por exemplo, nós temos: Senhor, Tu és soberano, ou grandes são as Tuas obras. Então é você exaltar a Deus, você proferir palavras que exaltem ao Senhor Deus, os seus atributos. Segunda ação, segundo elemento, agradecimento. Então é você agradecer a Deus, você manifestar a sua gratidão. Agradeço pelo dia, agradeço pela tua salvação. Terceira ação, terceiro elemento, petição. Esse elemento é orientado pela própria Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus pede que nós possamos pedir a Deus, que nós façamos petições. Peço-te paz, saúde, sabedoria. Então, é importante que esses elementos estejam nas nossas orações. E aí nós temos 2 perguntas que de certa forma são perguntas, são dúvidas das pessoas. As pessoas fazem essas perguntas. Primeiro, palavras bonitas e rebuscadas são necessárias para uma boa oração? Nós sabemos que isso não é necessário. Não é necessário você falar palavras bonitas, palavras belas. Tem até um fenômeno na literatura que é o beletrismo. É você falar, você escrever palavras assim, que de certa forma são palavras rebuscadas, termos que são considerados cultos, eruditos. Então, isso não é necessário para uma oração. A oração deve ser feita da maneira como você entende, da maneira como você deseja. E Deus vai te entender nesta maneira. Você falando a língua portuguesa. Deus não está preocupado com a sua maneira, a sua forma de falar. Outra pergunta é se é necessário ter entendimento teológico avançado. Não é necessário. Uma pessoa não precisa ter estudado teologia, ter anos de igreja, anos de EBD para poder fazer uma boa oração,
Não. Se você pedir a Deus com sinceridade, você está orando certo. É claro que nós não podemos também fazer petições assim que estão atreladas a pecados nossos, pedir algo que seja vaidade para que você ostente aquilo, para que você tenha sentimentos pecaminosos. Então, nós precisamos pedir a Deus aquilo que precisamos, que necessitamos, para que Deus possa suprir. Nós precisamos pedir aquilo que não nos levará ao pecado, à ação de pecar contra Deus. E um agente fundamental na oração é o Espírito Santo. Tem até aquele texto que está lá em Romanos capítulo 8, que diz, o apóstolo Paulo diz, que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele é um agente fundamental na oração. Tem até aquela fórmula, nós oramos a Deus, nós oramos ao Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Filho, e quem leva a nossa oração é o Espírito Santo, né? Então, ele é um agente fundamental na oração. É importante que sempre colocamos em nome de Jesus, porque o próprio Jesus orientou isso. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então nós vamos a Deus em nome de Jesus. Agora, se faltar essa expressão, também a nossa oração não vai ser invalidada. Não há necessidade de ter essa expressão para que ela seja válida. Não. Se nós faltarmos com essa expressão, mas é bom que tenha. É bom que tenha. Para os neófitos na fé, os novos convertidos, é bom que se acostume a colocar em nome de Jesus, por causa da realidade que a Bíblia nos apresenta. E aí nós vemos uma representação de uma narrativa contada pelo próprio Senhor Jesus, que diz que 2 homens foram orar, um homem fariseu, religioso, falando com Deus: Senhor, tu sabes que eu sou um homem santo, né? E um outro homem, um publicano, um cobrador de impostos, fazendo uma oração, mas se humilhando na hora da oração, porque se conhecia, sabia que era pecador, reconhecia os seus pecados, a sua inferioridade perante Deus. E diz o texto que esse publicano nem ousou levantar a cabeça. Então, isso nos ensina, o próprio Senhor Jesus nos ensina, que a nossa oração deve ser feita de forma humilde. Nós não temos que nos engrandecer por causa de nossas orações. Tem pessoas que oram por um longo tempo, meia hora,
40 minutos e até mais. A pessoa não pode se engrandecer por causa disso. Ela deve ser humilde. Mesmo se ela orar 1, 2, 3 horas. Diz até a palavra de Deus que não é no muito falar, né? Então nós precisamos ter essa humildade. Sempre quando orarmos, precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza de pecador, para que Deus possa ver isso e possa nos atender. Nesse slide são apresentadas orações famosas. Primeira oração, oração de Ana, uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus pelo milagre. Depois a oração de Davi, Salmo 51, o salmo que diz: não retires de mim o teu espírito. Oração de Moisés, Salmo 90, oração de Jó, no final do livro de Jó, quando Jó disse que antes conhecia Deus por ouvir falar, mas naquele momento ele estava conhecendo Deus por ver, né? Estava vendo Deus, sabia quem realmente era Deus, depois de ter passado pela tribulação. Oração de Daniel, também é uma oração famosa, e a oração do Pai Nosso, que é, podemos dizer assim, a oração mais importante, inclusive a oração que fazemos, repetimos esse modelo deixado por Jesus, oração dominical. Aí nós temos citações de pessoas importantes da fé cristã. Como eu já falei, é muito, muito importante, é interessante nós sempre olharmos a tradição protestante, a tradição evangélica, porque durante a história da fé cristã, da teologia, homens de Deus falaram palavras importantíssimas para nós. Suas vidas são exemplos para nós. Então nós sempre temos que olhar para trás, temos que olhar para esses homens. Eles servem como referências para nós. Então a primeira citação é de Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: aquele que vive uma vida sem oração, vive sem Deus no mundo. Segunda frase de João Calvino: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Considerando aí o momento atual que vivemos, a oração ela serve como antídoto. Terceira frase de John Knox: a oração é uma conversa séria e familiar com Deus, a quem declaramos todas as nossas misérias, cujo apoio e ajuda imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem louvamos pelos nossos benefícios recebidos. Assim, essa oração contém a exposição de nossas dores, o desejo da defesa de Deus e o louvor de seu magnífico nome, como os Salmos de Davi claramente ensinam. O livro Salmos, onde contém salmos, é um livro muito importante que serve para esse tema, oração. É um livro que é muito citado nos cultos de oração da nossa igreja, terças e quintas. É um culto feito pelas irmãs.
Então, esse livro, eles são louvores, mas também são orações. Tudo indica que antes de serem louvores eram orações. E isso é notório. O próprio texto demonstra isso. Então, é bom nós recorrermos aos salmos quando oramos. É o nosso livro de oração. Então, para concluir esse estudo, eu apresento esse slide que contém uma família. Eu não sei, mas é bem provável que seja de confissão puritana. E essa família, ela está orando, todos juntos. Então, nesse momento, é bom que você reúne sua família, você que tem condição para isso, reúne sua família e ore a Deus. Porque, embora nós vemos na Bíblia a orientação para você orar no seu particular, agora é o momento de união. É o momento de você reunir pessoas para unir forças para Deus nos ajudar a vencer esse grande problema que o mundo enfrenta. Amém? Então, reflita o que foi falado, leia os textos que foram apresentados, leia o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. E saiba que a oração é muito importante. Ela precisa estar presente na nossa vida na fé cristã, nesta caminhada na fé cristã. Ela precisa ser um hábito. Precisamos fazer isso todos os dias. A palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo quando saiu o decreto do rei condenando, impedindo as pessoas de orarem pelo período de 30 dias, somente adorarem ao rei, Daniel não parou de orar. Isso não foi impedimento para ele. Continuou orando ao seu Deus, porque importava a ele obedecer mais a Deus do que aos homens. É isso que o apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 5. Então, a oração precisa estar presente na vida do cristão. E neste momento que enfrentamos, precisamos intensificar as nossas orações. Tá bom? Esse foi o estudo. Espero que você tenha sido edificado, tenha aprendido. Um abraço, a paz do Senhor.